Na primeira temporada de Reacher, o ex-policial militar Jack Reacher visita Margrave, Geórgia, onde é preso por engano por um duplo homicídio. Reacher é inocentado quando Paul Hubble confessa o crime, mas descobre que Paul só o fez para proteger sua família de uma organização criminosa. Ao ser libertado, Reacher se compromete a resolver os assassinatos ao descobrir que uma das vítimas é seu irmão mais velho, Joe. Na investigação, Reacher se une aos detetives Oscar Finley e Roscoe Conklin e ao médico legista Jasper. Quando Paul Hubble é solto, ele some, levando Finley a pedir que seu amigo do FBI, Picard, proteja a família de Paul. Quando o chefe Ed Morrison e sua esposa são assassinados, o corrupto prefeito Grover Teal vira chefe e pressiona Finley a não investigar os novos crimes. Reacher e aliados descobrem que Joe estava em Margrave ajudando o serviço secreto a investigar uma grande operação de falsificação. Reacher descobre que a outra vítima, o caminhoneiro Pete Joblin, ajudou a transportar dinheiro falso para o corrupto empresário Sr. Kleiner. A operação de Kleiner criava notas falsas em Margrave e as fornecia a sindicatos internacionais criminosos. Apesar de descobrir o esquema ilegal de Kleiner, Reacher não tem provas que o liguem aos recentes assassinatos. Enquanto desvendam os planos de Kleiner, a equipe de Reacher enfrenta mercenários, o filho KJ e o corrupto prefeito e novo chefe Tiali. No decorrer da história, Reacher e Roscoe se aproximam e desenvolvem sentimentos românticos, enquanto Reacher e Finley criam uma amizade. Finley revela que veio para Margrave para fugir da dor pela morte da esposa. Quando Molly Beth, colega de Joe, chega a Margrave para entregar arquivos da investigação a Reacher, ela é assassinada e os documentos são roubados. Finley invade o escritório de Kleiner buscando provas e descobre, chocado, que Kleiner também foi morto, aparentemente por não entregar notas falsas aos seus impacientes sócios venezuelanos. Enquanto isso, o prefeito corrupto Teal demite Roscoe e Finley da polícia conforme eles se aproximam de descobrir a verdade. Roscoe se une a Picard para proteger a família Hubble de possíveis mercenários, enquanto Finley segue ajudando Reacher a desmantelar a operação de falsificação e seu líder misterioso. No fim da temporada, Reacher e Finley descobrem que o agente Picard os traiu, trabalhando em segredo com a família Kleiner e o prefeito Tiale. O psicopata KJ revela ter matado Joe, Joblin, o xerife Morris, Molly Beth, seu próprio pai e outros por ameaçarem o negócio de falsificação da família. Ele capturou Roscoe e os Hubble, ameaçando matá-los se Reacher não trouxer Paul Hubble, ex-funcionário de Kleiner que ajudou Joe contra eles. Reacher acha Paul e se une a ele, Finley e Nigley, uma ex-colega militar, para invadir o armazém de KJ, salvar os reféns e acabar com a falsificação. No ataque, Finley mata Picard, seu amigo traidor, Roscoe elimina Teal, o prefeito corrupto, e Reacher acaba com KJ, incendiando seu negócio. No fim, Finley deixa Margrave, superando a morte da esposa. Roscoe decide restaurar Margrave, pensando em concorrer à prefeitura vaga. Jack Reacher parte sozinho após resolver o assassinato do irmão, em busca de novo caso. A segunda temporada começa com Calvin Franz, ex-colega de Reacher, na Miltus Centira Unidade, sendo jogado de um helicóptero. Ao saber da morte do amigo, Reacher reúne ex-colegas como Nigley, O'Donnell e Dixon para vingá-lo e desvendar o crime. A única pista é um pendrive de Franz com uma lista de codinomes para alguém conhecido só como AM. Logo, Reacher descobre que todos da antiga unidade foram mortos, exceto Tony Swan, que trabalha na New Age Technologies. Ao investigar, Reacher fala com Shane Langston, chefe de segurança, que culpa um funcionário desonesto pelas mortes. Chamado Trevor. Quando Reacher confronta Trevor, percebem que caíram numa armadilha. Por sorte, a equipe de Reacher elimina todos os mercenários enviados por Langston.
Determinado a vingar os colegas e derrubar a New Age, Reacher pede ajuda a Oscar Finlay. Finlay descobre que a New Age tem contrato com o governo, autorizado pelo senador Lavoie. O projeto desenvolve mísseis certeiros, mas a New Age planeja vendê-los a terroristas. Langston tenta subornar Reacher, que jura vingança jogando-o de um helicóptero. Para ajudar na missão, Reacher força o senador Lavoie a liberar sua equipe de segurança para combater a nova era, evitando o escândalo de ter armado terroristas sem querer. Enquanto isso, o detetive Guy Russo da NIPD também investiga a morte de Calvin Franz. Russo informa Reacher que identificou um suspeito chamado Azari Mahmoud, o tal AM misterioso. Russo explica que Langston e sua equipe na New Age são ex-tiras corruptos da NIPD que ele quer pegar. Quando matadores tentam eliminar a unidade de investigações especiais no velório de Franz, Reacher e Russo pegam um, que entrega Tony Swan como mandante. A revelação choca Reacher e seus aliados, incrédulos que um ex-colega pudesse traí-los tão vilmente. Em meio ao caos, Reacher se aproxima de Dixon, iniciando um romance. A equipe conhece Marlo Burns, diretora arrependida que tentou resistir aos planos terroristas. Langston ameaça Marlo e sua filha Jane, forçando-as a se esconder. Para acabar com a traição, Reacher usa Marlo de isca para atrair Langston. A equipe elimina os mercenários, mas Langston escapa. Russo se sacrifica para salvar Jane de assassinos. Devastados, enviam Marlo e Jane para um local seguro. Reacher caça os assassinos, enquanto Langston captura Dixon e O'Donnell. Desesperado e furioso, Reacher decide se entregar na sede da Nova Era, esperando salvar seus amigos. Lá, descobre que Tony Swan nunca participou do plano terrorista Little Wing, mas tentou expor a corrupção e acabar com tudo. Swan foi assassinado e incriminado como mentor do plano, e os outros membros da unidade de investigações especiais viraram alvos para impedir que seguissem sua nobre causa. Ao saber disso, Reacher é resgatado por Neagley, que lidera um ataque à sede da Nova Era, com o apoio das forças de segurança do senador Lavoie. Reacher salva Dixon e O'Donnell e obtém sua vingança poética ao chutar Langston do próprio helicóptero, lançando-o para a morte. Com o fim da temporada, Lavoie ordena que sua equipe elimine Reacher e aliados, querendo apagar rastros e silenciar quem sabe de sua ligação acidental com a venda de mísseis a terroristas. Por sorte, Reacher previu a traição e denunciou Lavoie à segurança interna, levando à prisão do senador. Reacher e sua unidade então caçam e matam AM, roubando os 65 milhões de dólares que ele receberia pela venda dos mísseis aos terroristas. O dinheiro é dividido entre Reacher, Neagley, Dixon, O'Donnell e as famílias dos aliados mortos. No fim, Reacher se despede da equipe novamente, voltando à sua vida solitária na estrada e a promessa de nova aventura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que novos conteúdos forem publicados. Assim, você não perde nenhuma novidade e fica por dentro de tudo que compartilhamos por aqui. Muito obrigado.